Passou de Jesus para nós. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes por estar aqui nesta noite? Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque a chuva não parou você chegar aqui. Porque a mão de Deus te trouxe aqui nesta noite. Sabia que antes mesmo de você chegar aqui, Deus já se fazia presente. Então você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Aleluia. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer aos pastores e agradecer toda a igreja, todos os irmãos, que sempre quando eu chego aqui eu sou bem recebida, pelo carinho, pela amizade, né? Que Deus continue abençoando. A igreja tá linda, né? Porque quando eu vim aqui era no outro ponto, né? A igreja tá linda para a glória do Senhor, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 3. Aleluia. João capítulo 4, versículo 3. Você que encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto da terra de Jacó, a qual dara ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E ele te daria água viva. Amém? Coloque a mão no teu coração novamente, feche os teus olhos. Eu sinto a presença de Deus aqui sobre este lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui. E eu tenho certeza que da mesma forma que você entrou, você não vai sair. Porque Deus tem algo para você nesta noite. Deus tem renovo para a tua casa. Deus tem renovo para a tua vida. Deus tem algo novo, como foi mencionado aqui. Algo novo da parte de Deus para a sua vida hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai. Acabamos de ler, Senhor, a tua palavra, e somente a tua palavra tem poder para curar, somente a tua palavra tem poder para libertar, para salvar, Senhor, um homem do pecado. Senhor, fala conosco nesta noite, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o céu já preparou para a tua igreja, que possamos sair daqui totalmente diferente, mas transformado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Tu és bem-vindo aqui sobre este lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, sobre a nossa vida. Faça a tua vontade e o teu querer nesta noite. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Aleluia. Provavelmente você já ouviu essa história, já ouviu esse contexto, ou até mesmo você já leu na sua casa. Mas eu quero que você preste atenção aqui nesta noite. A palavra do Senhor vai dizer sobre uma história de uma mulher totalmente vista com os outros olhos pela sociedade. Uma mulher que não tinha perspectiva de vida.
Uma mulher que andava sem caminho, sem rumo. Porque quando a gente não tem a presença de Jesus, é assim que a nossa vida caminha, sem direção, sem rumo. Mas o mais interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele precisava ir para uma cidade chamada Galileia. Ele estava em uma cidade chamada Judeia. Preste atenção. Ele estava em uma cidade chamada Judeia, mas agora a Bíblia vai dizer que ele vai para uma cidade chamada Galileia. Mas nesse trajeto, até chegar a essa cidade, havia uma cidade bem no meio. Aqui estava a Judeia, tinha uma cidade chamada Samaria, e aqui estava a Galileia. E a Bíblia vai dizer que samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus. Porque os samaritanos, eles chegaram a distorcer a palavra de Deus. Eles começavam a se misturar os povos. E o judeu não estava acostumado com isso. Samaritanos achavam que existia um lugar certo, e somente eles estavam certos ali para adorar a Deus. Então, por esse motivo, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E a Bíblia vai dizer agora que Jesus precisando ir para a Galileia. E quando um judeu, ele vai para a Galileia, ele precisa dar a volta para não entrar em Samaria, para não encontrar nenhum samaritano. E a Bíblia vai dizer que agora ele precisa ir para a Galileia. Para você entender, esta viagem, se você passasse por Samaria, durava entre 2 a 3 dias. Mas como os judeus não estavam acostumados a passar por Samaria, eles davam a volta pelo Rio Jordão, que durava de 5 a 6 dias. Mas eu quero já começar a ministrar para a sua vida. Eu quero entender aqui que Jesus vai dizer, ele era necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não perde tempo. Ele tinha alguém para encontrar lá. Jesus vai passar em um lugar que ninguém queria passar. Jesus vai andar agora em uma cidade, vai entrar em uma cidade onde ninguém queria entrar, onde para os judeus aquilo não poderia acontecer. Era melhor andar mais. Era melhor andar mais, passar pelo Rio Jordão, do que passar por Samaria. Mas o nosso Jesus, quando ele quer encontrar alguém, não importa por onde ele tem que passar, mas se ele tiver que ir de encontro com você, ele vai. Quantas as vezes eu e você, nós fomos Samaria? Será que você já parou para pensar? Quantas vezes eu e você nós fomos Samaria, mas como assim? Quantas vezes ninguém queria encontrar com nós? Quantas vezes nós fomos julgados? Quantas vezes, talvez pelo momento da nossa trajetória que nós estamos passando, as pessoas olharam com olhar de julgamento, dizendo, com essa aí eu não posso falar, com esse aí eu não posso falar, com esse aí eu tenho que andar longe, eu tenho que se afastar. Mas nós servimos um Jesus que ele não faz acepções de pessoas. A Bíblia vai dizer que ele não veio para os sãos, mas ele veio para o enfermo. Ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para trazer vida onde não tem vida. E a Bíblia vai dizer, ele era necessário passar por Samaria. Ele era necessário passar por um lugar que ninguém queria passar, porque Jesus sabia que ali ele tinha algo para fazer. E nesta noite eu tenho a certeza que talvez se você ainda está em Samaria pensando, olha quanta coisa eu tenho passado,
Olha quanta coisa eu tenho vivido. Pessoas têm se afastado pela condição que eu estou vivendo, pela história que eu estou vivendo. Mas sabe o que eu tenho para te dizer? Eu tenho uma notícia boa para você. Jesus, Ele te vê. Ele te vê quando ninguém mais te vê. Ele te conhece quando ninguém mais te conhece. Ele conversa com você quando ninguém mais quer conversar com você. Aí a Bíblia vai dizer que ele chega na cidade de Samaria, já cansado. Ele vai sentar em um poço. Ele vai pedir para os seus discípulos buscarem comida. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. E a Bíblia vai dizer que agora chega uma mulher samaritana, uma mulher que vai buscar água em um poço. E é muito interessante que a Bíblia vai relatar o horário que esta mulher vai buscar água neste poço. A Bíblia vai dizer que é aproximadamente a hora sexta, ou seja, aproximadamente ao meio-dia. Mas qual mulher que vai buscar água meio-dia? Porque as mulheres daquela cidade, elas acordavam muito cedo, antes do pôr do sol nascer. Porque aquela água servia para fazer comida, aquela água servia para beber, aquela água servia para fazer os afazeres de casa. Então toda mulher que precisava buscar água, ela acordava cedo e ela buscava água. Porque nesse horário, meio-dia, já estavam todas as tarefas que precisavam ser feitas, concluídas. Mas esta mulher não. Esta mulher vai em um horário que ela sabe que não vai encontrar ninguém. Porque ela sabe que se encontrar alguém no caminho, as pessoas vão julgá-la. Porque ela sabe, se ela encontrar alguém no caminho, vai constranger aquela mulher. Porque as pessoas não queriam falar com aquela mulher. Porque aquela mulher era considerada uma mulher da vida, uma mulher prostituta, uma mulher que não tinha perspectiva de vida, uma mulher que ninguém queria andar junto, uma mulher que para a sociedade não era nada. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele não vê como o homem vê. E se você está aqui nesta noite, é porque você tem a oportunidade de adorar o Senhor. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus te deu a oportunidade de você mudar de vida, de você recomeçar de novo, de você receber da parte do Senhor algo novo. E a Bíblia vai dizer que agora ela chega. Mas para ela chegar, os discípulos teve que sair. Tem coisas que Jesus quer fazer na tua vida. Mas para isso, pessoas vão ter que ser retiradas da sua vida. Deixa eu melhorar para você entender. Deus, Ele marcou hora e momento certo para mudar a sua história, para mudar a história da tua casa, para mudar a história da tua família, para fazer algo novo. Mas algumas pessoas vão ter que ser retiradas. Porque tem pessoas que não têm a mesma fé que você. Tem pessoas que não vão entender e nem compreender aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Tem pessoas que vai ser afastada. Mas não se preocupe com isso, porque o melhor você já vai ter, o melhor você já tem, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus vai olhar para aquela mulher e vai pedir água. Mas, como eu disse no começo da mensagem, samaritanos não poderiam se comunicar com judeu. Mas agora Jesus vai iniciar uma conversa. Jesus vai falar com alguém que ninguém queria conversar. Jesus estava ali
para mudar uma vida. Não sei se você está entendendo, mas Jesus te encontrou quando ninguém mais queria te encontrar. Jesus, ele respondeu às suas orações. Sabe aqueles momentos que você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê ninguém? Mas eu convido você, quando você olhar para um lado e olhar para o outro e não vê ninguém, você olhar para cima e saber que tem um Deus que te guarda, um Deus que te curou, um Deus que te salvou, um Deus que te libertou, um Deus que te trouxe aqui nesta noite. E agora ele vai iniciar uma conversa pedindo água. E o mais interessante é que ela vai reconhecer e dizer: você é judeu, eu sou samaritana. Você não sabe que os judeus não se comunicam com o samaritano? Mas aí Jesus vai olhar para ela: se tu soubesse quem eu sou, era você quem me pediria água, e eu te daria água viva. Só que você tem que entender uma coisa: Jesus estava falando com ela no mundo espiritual. Por isso que ela não estava entendendo, porque ela ainda estava no mundo terreno, porque ela ainda estava com um pensamento terreno, porque a Bíblia vai dizer que ela vai olhar para Jesus, mesmo ainda não sabendo quem ele era, mesmo sabendo que ele era judeu, mas não sabendo que ele era Jesus, vai olhar para a condição dele e vai dizer: mas cadê o balde para tirar a água? Ela ainda estava olhando com os olhos terrenos. Ela estava vendo a condição: mas se você tem água para me dar, cadê o seu balde? Só que Jesus já estava falando com ela no mundo espiritual. Jesus já queria elevar ela para um novo ciclo, dizendo: não é com os seus olhos carnais que você tem que acreditar, que você tem que ver para crer, não. Mas quando você abrir os teus olhos espirituais e dizer: mesmo que eu não estou vendo nada, mesmo que parece que não tem solução, eu tenho um Deus que opera milagres. A Bíblia vai dizer em Lucas, no seu capítulo 1, no versículo 37, vai dizer que para Deus nada é impossível. Ou seja, nós servimos um Deus que para Ele não é impossível fazer. E agora, Jesus vai falar de uma água viva, de uma água que vai mudar a história daquela mulher. Uma água que, se ela beber, ela nunca mais terá sede. Uma água que ela não vai precisar ficar pedindo para ninguém. Não vai precisar ficar se humilhando para ninguém. Você está entendendo que aquilo que Jesus tem para entregar para a sua vida já está preparado por Ele. É somente você acreditar, é somente você confiar, é somente você abrir os teus olhos espirituais da fé e entender que aquilo que Deus tem para você é muito maior, é grande, é algo que ninguém pode dar, é algo que ninguém pode te entregar. Aquilo que Deus tem para você, ninguém pode te dar. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida nesta noite é mudança de história, é algo novo. Ela estava ainda no mundo terreno, mas no mundo espiritual, Deus estava tendo uma conversa já com ela. Deus estava querendo mostrar que para a vida dela ainda não era o fim, tinha algo novo. E Jesus, a Bíblia vai dizer que ele começa a conversar com aquela mulher. Ele começa a entrar na vida daquela mulher. Você já ouviu essa história? Aquela mulher já teve 5 maridos, e o que estava com ela não era dela. Aquela mulher era uma mulher vivida, sofrida, que tudo que chegava nas mãos dela, ela perdia.
Tudo que chegava até ela, ela perdia. Sabe por quê? Porque ela estava ligada no mundo terreno. A Bíblia vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem o consome, mas juntai tesouro no céu. Não sei se você está me entendendo, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus tem uma nova história para a sua casa. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem algo novo. Algo que eu estou falando não é bens materiais não, que vai ficar, mas é algo sobrenatural da parte do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele começa a entrar no íntimo daquela mulher. Aquela mulher vai ter uma das conversas mais longas. Jesus teve uma conversa muito longa com aquela mulher, uma das maiores conversas que Jesus teve com uma mulher que ninguém queria conversar. Eu quero que você entenda. Jesus, ele passa aonde ninguém queria passar, porque ele tinha um objetivo: salvar a vida daquela mulher, transformar a vida daquela mulher, santificar a vida daquela mulher. Porque se você for ler a Bíblia, aquela mulher saiu de uma mulher pecadora para uma mulher que ministrava a palavra de Deus, para uma mulher que pregava e falava da presença de Deus. E ela ainda vai perguntar para Jesus: mas aonde que nós devemos adorar? Porque uns dizem que é em tal monte, os judeus dizem que é tal monte, mas aonde que nós devemos adorar? Eu quero saber de você. E a Bíblia vai dizer: mas vem, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade. No capítulo 4, versículo 28, vai dizer assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha a transformação, onde uma cidade que estava esquecida, mas Jesus não tinha esquecido. Aquela mulher deixou as práticas antigas para trás, porque a Bíblia vai dizer que sem santidade nós não veremos a face de Deus. Santificai-vos, pois eu sou santo. Aleluia. Deus está dizendo: se você quer ter um encontro com Jesus, se você quer ter uma vida transformada, se santifica. Sabe o que significa santificação? Significa separação do pecado. E quando você se separa do pecado, você está dizendo: eu não tenho mais parte com o pecado, porque não é eu que vivo mais em mim, mas Cristo é quem vive em mim. Eu não tenho mais parte com o pecado. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo me salvou. Então é por isso que eu me santifico, é por isso que eu busco a presença do Senhor, é por isso que eu clamo o nome dele, porque quando você vive em santificação, é você buscando a presença de Deus, dizendo: eu não pertenço mais a este mundo, eu não pertenço mais às minhas vontades carnais, mas agora eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida. Jesus mudou a vida daquela mulher. Jesus transformou a vida daquela mulher. Irmãos, ninguém tinha poder naquele tempo para transformar a vida daquela mulher, mas pelo contrário, julgavam.
apontavam, dizia: não tem mais jeito, vai continuar assim. Quantas vezes a sociedade olhou para você e disse: vai ficar desse jeito, não tem mais jeito. O filho vai permanecer nas drogas, o marido vai embora de casa, não tem mais restituição no casamento, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela. Mas aí você vem para a igreja em um dia chuvoso, em um domingo que era para você estar na sua casa descansando, mas você se arruma, você vem na casa de Deus, você ouve o louvor, você ouve uma palavra que transforma a sua vida, e você começa a entender que não, o que as pessoas falam você tem que esquecer, mas entender o que a palavra de Deus diz sobre a tua vida, o que Deus diz sobre a tua vida. Uma vez Jesus, ele estava andando com os seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que ele olha para os seus discípulos e vai perguntar: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos vão começar a responder: uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Jeremias, outros falam que o Senhor é profeta. Mas sabe o que Jesus vai dizer? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí ele vai responder: tu és o Cristo. Simão vai responder para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe o que eu quero ministrar para você nesta noite? Que Jesus, ele olha para os discípulos, ele estava perguntando: eu não quero saber o que as pessoas falam, mas e vocês que andam comigo, que estão comigo, que veem milagres, que acompanham o meu dia a dia, o que vocês que estão lado a lado sabem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando você reconhece quem é Jesus, quando você reconhece o que Ele pode fazer na tua vida, você começa a deixar várias dependências de lado. Você começa a entender que aquilo que você não pode fazer, você serve um Deus que pode. Você começa a entender que você é limitado, mas o poder do nosso Deus, ele não tem limite. Sabe por quê? Porque ele abre porta onde não tem porta. A Bíblia vai dizer que um dia ele estava entrando na porta da cidade. Ele vai olhar e vai ver um funeral acontecendo ali, ou seja, ali já tinha a última palavra. Qual seria a última palavra? Morreu, enterra, acabou. Morreu, não tem mais o que fazer. Morreu, é só você enterrar. Mas a Bíblia vai dizer que ele olha e tem compaixão daquela mãe que está enterrando o filho. A Bíblia vai dizer que ele chega para mudar a história. Ele não chegou ali naquele lugar para consolar. Muitos que estavam ali chegaram para consolar, para dar uma palavra de apoio, porque não tinha mais o que fazer. Mas quando Jesus chegou ali naquela cidade, a Bíblia vai dizer que ele manda parar o funeral. Aquele jovem se levanta, aquele jovem volta a ter vida, e ele restitui aquele jovem para a sua mãe. Então eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou sem esperança, talvez você chegou cansado de alma, talvez você chegou aqui com os pensamentos cheios de problemas, mas eu tenho uma resposta para a tua vida. Mas qual é a resposta? Jesus é a resposta. Não importa a pergunta que você faça, mas a resposta é Jesus. Jesus está aqui nesta noite. Será que você pode sentir a presença do Senhor? Porque eu creio que assim como Jesus mudou a história daquela mulher, Jesus vai mudar a tua história aqui nesta noite.
lançaram palavras sobre a tua vida, mas a última palavra vem de Deus. Falaram que você não vai conseguir, mas a última palavra vem de Deus. Falaram que para você era o fim, mas a última palavra vem de Deus. Do mesmo jeito que está, não vai ficar. Do mesmo jeito que está, Deus tem uma mudança para a tua vida. Deus tem uma mudança para a tua alma. Jesus, ele tem poder para fazer aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que a medicina não pode fazer. Jesus, ele tem poder de transformar a vida, de entrar no cenário e mudar totalmente o cenário. Então eu não sei por que você está desacreditado. Se há um Deus que tudo pode, se há um Deus que pode fazer tudo por você. A história daquela mulher foi transformada de uma mulher sem perspectiva para uma das maiores pregadoras. Ela teve um encontro com Jesus. Será que você já teve um encontro com Jesus? Mas um encontro verdadeiro mesmo. Sabe aquele encontro que você tem, que você fala: eu errei nisso e a partir de hoje eu não vou errar mais. Eu fazia isso, mas a partir de hoje eu não vou fazer mais. Isso que eu fazia desagradava a Deus. Então por isso que eu vou me santificar. A Bíblia diz que aquela mulher tinha 5 maridos e o que estava com ela não era dela. Você acha que ela continuou fazendo essas práticas? Ela largou tudo para pregar o evangelho de Deus. Ela se santificou. Ela foi separada para fazer a boa obra de Deus. Ela foi separada, ela teve um novo recomeço. Ela teve um novo recomeço. Jesus está dizendo para mim, para você, é um novo recomeço na tua história. Eu tenho algo novo para você. Eu quero rapidamente contar um testemunho. Eu fiz uma campanha no ano de 2023. Que eu quero que você entenda que Deus, ele continua sendo Deus. Que Deus, nesta noite, ele está nos dando uma oportunidade. Eu fiz uma campanha em 2023, em dezembro de 2023. Eu já tinha quase 2 anos de casada. E meu marido, a gente queria aumentar a família. Mas tudo debaixo da presença de Deus. E eu comecei a ir no monte fazer uma campanha. E eu falava para Deus: Senhor, me permita gerar. Me permita ter um filho. E quando eu terminei a campanha em dezembro, no começo de janeiro, estava tudo tranquilo. Em fevereiro eu descobri que eu estava grávida. Mas eu já estava 2 meses grávida. Ou seja, quando eu acabei a campanha, Deus permitiu gerar. E o mais interessante é que eu fui nos melhores médicos. Procurei o melhor médico de Guará. Eu fui em todas as consultas. Tudo estava normal. Tudo estava bem. Porque eu recebi várias profecias dizendo: você vai gerar, Deus te deu um filho. Eu já vejo você segurando uma criança. E eu tomava posse daquilo. E quando chegou no 6º mês de gestação, no dia de uma terça-feira, onde eu estava comprando as lembrancinhas, as coisas, preparando para fazer o chá de bebê, eu comecei a sentir uma dor estranha, uma dor que eu não tinha sentido na gravidez.
Mas eu achava que era normal, porque a criança estava crescendo, porque o meu corpo estava se modificando. Mas essa dor começou a aumentar. Eu liguei para o meu médico, não obtive resposta. E eu falei, agora para onde eu vou? Para você ter noção, eu fui em 6 hospitais. Quando eu cheguei no 5º hospital, a médica olhou para mim e disse: não tem mais jeito. Essa criança vai nascer e não tem como mais viver, porque é prematuro extremo. Porque essa criança não está totalmente formada. A sua bolsa já está quase rompendo, ou seja, é impossível. E naquele momento eu lembrei de uma profecia onde eu recebi, onde uma pregadora, uma mulher de Deus, me entregou que eu ia segurar o meu filho no colo. Eu saí daquela sala, eu com meu esposo, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse recebido aquela palavra. Meu marido desesperado, fui em outro hospital, fui internada na terça-feira. Na quarta-feira à noite a minha bolsa rompeu. Todo momento entrava psicóloga, todo momento entrava enfermeiro para dizer: olha, você sabe a situação, esta criança não é compatível com a vida. Por causa da prematuridade, não tem mais jeito. Você sabe, e as pessoas olhavam para mim como se elas queriam que eu entendesse o que estava acontecendo. E eu, como se nada tivesse acontecendo, porque eu sei o Jesus que eu sirvo. Minha bolsa estourou, eu passei mais 2 dias. No total foram 4 dias em trabalho de parto. E quando meu filho nasceu, eu olhei para a enfermeira e disse: ele está vivo? Ela olhou para mim e disse: não. E quando ela foi trazer ele para pegar, para me segurar, ele deu o último suspiro de vida no meu colo. E naquele momento eu lembrei da presença de Jesus. Naquele momento eu lembrei da profecia. Jesus me fez lembrar que não é do meu jeito, que não é o meu querer. Porque a profecia era: você vai segurar o teu filho no colo. E eu falava para Deus: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E naquele momento Deus estava dizendo: eu cumpri aquilo que eu te prometi. Se você tivesse um aborto antes, você não ia segurar o teu filho no colo, mas eu esperei você completar 6 meses de gestação para você segurar o teu filho no colo. E naquele momento eu comecei a orar. Eu chamei o meu marido, a gente começou, só estava eu e ele e meu filho naquela sala, todo mundo já tinha se retirado. E eu comecei a orar dizendo: Senhor, eu entrego o meu filho para ti. Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Eu não quero questionar, mas eu quero glorificar o nome do Senhor. Sabe por que eu estou contando isso? Porque isso foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. As pessoas às vezes olham, mas isso, cadê o teu testemunho? O teu testemunho aos olhos das pessoas era o quê? Era teu filho com vida, era teu filho junto com você. Esse era o testemunho que as pessoas esperavam. Mas o testemunho que eu quero te dizer é que Deus me deu uma oportunidade de estar viva. Sabe por quê? Porque eu tinha tudo para morrer naquele parto. Eu tinha tudo para morrer junto com o meu filho. Mas Deus me deu uma oportunidade. E eu quero dizer nesta noite: se você está aqui, aproveite a oportunidade que Jesus te deu. Se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida. E hoje, esse mês, faz 9 meses que eu perdi o meu filho.